Irmãos, vamos pegar as nossas Bíblias. Abra por gentileza, livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo com base nesse texto. Então abra sua Bíblia por gentileza, Ezequiel, o capítulo de número 37. Nós vamos ler os versos de número 1 ao 14. E se você, assim como eu, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, já na leitura você pode perceber Deus falando com você. Já na leitura você pode perceber Deus agindo na sua vida. Então pega aí a sua Bíblia e eu quero que você acompanhe essa leitura agora, em nome de Jesus. O texto nos diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um lugar cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e numeroso os ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu abrirei os seus túmulos e fá-los-ei sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Me ajuda aí, gente.
Hoje está um pouquinho melhor, porque quando eu só falo com a câmera, eu digo amém, e eu imagino um amém do outro lado. E eu acredito que você aí que está conosco, deu o seu amém. E agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Peça para Deus falar com você por intermédio dessa palavra. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, e essa palavra é viva, é penetrante, é eficaz, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E eu tenho certeza, Pai, que corações aqui hoje, corações que estão conectados conosco nessa live, precisam ouvir a Tua voz. E nós cremos que a Tua palavra, Pai, pode falar com cada coração. Nós cremos que o Senhor pode ir ao alcance de cada vida nessa hora e promover, Pai, grandes transformações. Eu sei, Pai, que Tu és o nosso socorro, e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu clamo a Ti, Senhor, nesta hora. Vem ao encontro do Teu filho, vem ao encontro da Tua filha. Opera sobre cada vida neste lugar, opera sobre cada vida, Pai, que está no lar, que está em qualquer lugar agora conectado conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Pai, para agir, para operar, para ministrar, para, Pai, tocar cada coração e manifestar a Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu assim oro, e eu creio, Pai, eu creio. Abençoe, Pai, a todos que estão conosco. Abençoe cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. O tema nessa noite, irmãos, é o que esperar de Deus em tempos de crise. Você pode repetir essa frase? O que esperar de Deus em tempos de crise? Eu tenho recebido muitas perguntas. Tenho recebido muitas dúvidas. E principalmente porque numa crise há muitos questionamentos. E algumas pessoas chegam até a dizer: onde está Deus que ainda não fez nada com esse coronavírus? Como que Deus permite acontecer algo como o que estamos vivenciando? Eu não sei se vocês já ouviram algo semelhante. E não sei também se você que está comigo agora não tem feito essa pergunta ou tem se questionado. Mas sinceramente, o que esperar de Deus em dias de crise, em tempos de crise? Às vezes, ficamos um pouco que perdidos quando nos deparamos com o sofrimento, e principalmente com aquilo que comunica sofrimento, cuja solução ainda não está pronta aos olhos humanos. Essa pandemia, ela chegou desafiando o poder econômico do mundo todo, chegou desafiando o poder político do mundo todo, e chegou desafiando o poder científico do mundo todo. Nenhum desses três poderes ainda encontraram uma solução. E teoricamente, muitas pessoas se veem sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. De fato com medo, de fato inseguras, de fato sofrendo por antecipação, e até mesmo se fechando ainda mais dentro de muitas outras questões que envolvem a vida humana. E de fato, nesse mundo, nós não devemos nos enganar. Por que sofremos? Primeiro, porque habitamos um mundo que jaz no maligno. Se você lê a Bíblia, se você conhece as palavras de Jesus, você sabe o que Ele já disse sobre o mundo cujo habitamos. O mundo, esse sistema, jaz no maligno. Mas por que sofremos? Porque também habitamos um mundo perigoso.
Nesse mundo existem acidentes. Nesse mundo, o mar que é belo, que é lindo, tem tsunami. Nesse mundo nós estamos sujeitos a muitas situações que podem proporcionar dor, que podem proporcionar sofrimento. Então sofremos porque habitamos um mundo que jaz no maligno. O diabo não brinca, ele quer sim roubar, matar e destruir. Sofremos porque habitamos um mundo perigoso. E Jesus, falando deste mundo, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas além de nos avisar que aflições fariam parte do contexto desse mundo, ele nos deu uma ordem: tende bom ânimo, não desanimem, eu venci e vocês também vencerão. Nós vamos vencer esse mundo, e a vitória que vence esse mundo é a nossa fé. Então sofremos porque habitamos um mundo que jaz no maligno, sofremos porque habitamos um mundo perigoso, sofremos porque habitamos um mundo de aflições, mas sofremos porque também estamos rodeados de pessoas más. Como assim, pastor? Acredite, o ser humano, ele consegue ser mau. O ser humano, ele consegue fazer o outro sofrer. Ele consegue machucar o outro. E é raro alguém que ainda não tenha sofrido por causa de outro ser humano. Faz sentido? Quem já sofreu aqui por causa de outro ser humano? Você que está aí em casa, responde essa pergunta. Você já sofreu porque alguém pisou no seu calo? Porque alguém te decepcionou? Porque alguém te traiu? Porque alguém te machucou? Porque alguém te magoou, te decepcionou? E eu não tenho dúvida que sofremos mais por causa de pessoas do que por qualquer outra realidade. Até mesmo coronavírus. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, acerca do sofrimento? Deus, Ele teve apenas um filho que nunca pecou. Apenas um filho que nunca pecou. E que filho é esse? Jesus Cristo. Mas Ele não teve nenhum filho que nunca sofreu. Será que Jesus sofreu? Será que Jesus, quando passou por essa terra, experimentou o que é sofrer, experimentou o que é dor? Eu quero lhe dizer, se tem alguém que entende a sua dor, se tem alguém que entende o que você está atravessando nesses dias, esse alguém é Jesus Cristo. Amém? Então é fato que nós vamos enfrentar dias difíceis. E a partir de uma visão até mesmo das revelações do Apocalipse, nós sabemos que há prenúncios que anunciam que vão anteceder a volta do Senhor Jesus. E essas coisas que estão acontecendo, para quem estuda um pouquinho de escatologia, sabe que não está nada fora do script. Então, o que nós temos que de fato aquecer em nosso coração é a convicção, é a certeza da volta iminente do Senhor Jesus. E como igreja, como noiva, dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É tempo de amar a vinda de Jesus. É tempo de amar a volta de Jesus. Porque esse dia está mais próximo, muito mais próximo do que talvez imaginávamos. Amém? Mas o que esperar de Deus em dias tão difíceis, em dias de crise, em dias de pandemia, em dias de tantos desafios que estamos enfrentando, em dias de quarentena? O que esperar de Deus? Em primeiro lugar, eu quero ler com você o verso 1 e 2.
E veja o que podemos esperar de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e numeroso os ossos no vale. O que eu percebo aqui, irmãos? Que Deus leva o profeta e dá a ele uma visão. E ele dá uma visão e discernimento da realidade da nação. Ele permite com que este povo entenda qual é a realidade que eles estão enfrentando e principalmente como que eles estão naquele cenário. Então eu diria que uma das coisas que nós precisamos esperar de Deus nesses dias é visão e discernimento de como está a nossa vida no meio dessa pandemia, no meio dessa crise. E o Senhor, Ele traz a visão, um vale de ossos secos, e essa visão é uma metáfora de como estava a vida do povo, de como a vida espiritual estava sendo impactada e influenciada no contexto do cativeiro babilônico. Este povo estava cativo, estava oprimido, estava cerceado de uma série de coisas que um dia eles já puderam viver, inclusive de fazer o culto ao Senhor. Em Jerusalém, eles podiam fazer o culto ao Senhor, eles adoravam ao Senhor, mas no cativeiro uma série de coisas foram restringidas. Eles se tornaram cativos, eles perderam a guerra. Os que sobreviveram, além de viver com as dores de entes queridos que perderam, tiveram que se adaptar a um novo contexto. E para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa vida no cativeiro, o Salmo 137 é uma canção exílica que fala do sentimento deste povo no cativeiro. Mas sabe o que é interessante? Olha o que diz o verso 11. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Preste atenção. A nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Gente, a realidade deste povo e a visão e o discernimento que Deus dá é que, além de toda a crise que eles estavam enfrentando, a queda deles foi muito mais profunda, ao ponto de tirar toda a esperança, ao ponto de fato não acreditarem mais que poderiam se recuperar como uma nação. E eu não sei se vocês percebem, há uma semelhança com coisas que estamos enfrentando. Temos aí um vírus que ainda não se tem uma resposta concreta de solução. Estamos na iminência de anúncios que uma crise econômica está vindo subsequente a tudo isso. E mais do que isso, estamos numa crise política. Quem já percebeu que pegou de todos os lados? E eu acredito que o sentimento que há hoje no Brasil é um sentimento muito parecido ao que estava acontecendo com a nação de Israel naqueles dias de cativeiro. A cena era sem esperança, era desesperadora. Mas sabe o que é interessante? Deus dá a visão e o discernimento de como cada pessoa estava se sentindo naqueles dias. Visão e discernimento da realidade espiritual. Que estamos em uma crise, todos sabemos.
Mas quem está sendo você nessa crise? Quais são os seus medos? Quais são os seus diálogos internos? O que você vem pensando no meio de toda essa crise? Como que você está olhando para o futuro? Mas principalmente, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua espiritualidade, a sua fé, o seu caminhar com Deus? O quanto está ativado em você esse caminhar, esse andar com Deus? Essa nação estavam como ossos secos. A cena era de morte. A cena era devastadora. Imagine um lugar, um cemitério a céu aberto, onde você vê milhares de ossos secos. Essa era a metáfora daquela nação. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que uma das coisas que era mais implacável na vida deste povo era a saudade de Deus. A saudade do que eles faziam e não podiam mais fazer no cativeiro. Saudade de tocar a harpa e cantar o cântico do Senhor. A harpa era cantada em tempos de vitórias, de celebrações. E o Salmo 137 nos diz que nos salgueiros que lá haviam, eles penduraram as suas harpas, porque os babilônicos pediam que cantassem, mas eles diziam: como cantaremos nessa terra estranha? Como cantaremos nesse cativeiro? Como cantaremos nessa situação? Ou seja, era uma realidade que havia silenciado a adoração, havia silenciado a alegria, havia silenciado uma série de coisas que se vivia e se fazia com Deus. E nessa noite, o Senhor está nos dando visão, o Senhor está nos dando discernimento. Então todos vocês que estão aqui, todos que estão em casa, todos que estão conectados, sinceramente, eu sei que estamos em crise, tem uma pandemia aí fora, tem limitações financeiras, tem uma crise política instalada, mas filho, filha, onde está Deus na sua vida? Quem continua sendo Deus hoje na sua história? Para este povo dizer: estamos com a nossa esperança desvanecida, a fé havia ido embora. A esperança havia ido embora, havia saído. Mas eu pergunto: como está você hoje? Porque em tempos de crise, se tem algo que nós podemos esperar de Deus com toda certeza, é que Ele vai nos dar a visão e o discernimento da nossa realidade. Eu sei que tem muita gente preocupada. Será que eu não estou com esse vírus? E o meu caso é aquele assintomático? Será que eu não tenho que fazer um teste, isso e aquilo? Tem muita gente querendo saber de como está a saúde. Mas ei, embora seja extremamente importante saber da sua saúde, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu compromisso com o Senhor? Como está a sua fé com Deus? Qual é a visão que Deus dá sobre você hoje? Há muitos que eu não duvido que já estão dormindo. E nessa noite a visão que Deus está dando, o discernimento que Deus está dando é: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Então, sinceramente, você já se perguntou o que Deus quer te ensinar nesses dias? Você já parou para ouvir o que Deus quer falar com você nesses dias? Em tempos de crise, acredite, Deus tem uma visão, Deus tem um discernimento para você. Amém? Amém aí em casa? Mas olha só que interessante o verso de número 3. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver?
Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. O que esperar de Deus em dias de crise? Visão e discernimento da nossa realidade, até porque Ele quer promover um alinhamento na nossa vida com Ele. Só que mais do que isso, confronto da minha e da sua capacidade de crer. Filho, filha, esses ossos podem voltar a viver? Essa é a pergunta de Deus hoje. Você que está aí, esses ossos, essa realidade que é contra toda esperança, esses ossos podem voltar a reviver? O que Deus está fazendo aqui? Ele está provocando um posicionamento de fé. Ele está provocando um posicionamento, se você crê ou não, que Ele continua no trono e pode fazer algo. O profeta responde: tu és soberano, Senhor, e tu sabes. O que Deus está fazendo aqui? Filho, filha, a crise está aí. Ninguém nega. Mas o Senhor te pergunta: acaso esses ossos podem voltar a viver? Acaso o Brasil pode voltar a viver? Acaso o estado de Santa Catarina pode voltar a viver? Acaso a grande Florianópolis pode voltar a viver? Acaso São José pode voltar a viver? Acaso tudo que nós estamos hoje limitados pode voltar a viver? Será que Deus pode intervir e manifestar a glória dele? Qual seria a sua resposta? Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando na vida hoje. Eu não sei qual é o medo ou qual é a circunstância que está desafiando a sua fé. Mas a pergunta de Deus hoje: até que ponto você crê que Ele pode fazer algo? Onde está a sua esperança? Onde está a sua expectativa? Em que você tem firmado a sua proteção e a sua segurança? Será que quando você ora acreditando que Deus é a resposta para esse país? Será que quando nós oramos acreditando que Deus é a resposta para todos os desafios que estamos tendo nesses dias? Quanto de fato nós cremos que Ele pode agir e que esses ossos podem voltar a reviver? Então a pergunta hoje é: você crê? Eu não sei qual é o desafio que você tem na vida hoje. Seja no relacionamento conjugal, seja aí com os teus filhos, seja com o seu trabalho, com a sua empresa, seja na sua vida espiritual. A pergunta que Deus está fazendo é: sendo nós esses ossos secos, acaso esses ossos podem voltar a reviver? O que você acha? Qual é a sua resposta para o Senhor hoje? Então, primeiro, Deus nos dá a visão. Ele vai mostrar o que está seco em mim, o que está seco em você. Segundo, Ele vai confrontar a nossa fé, a nossa capacidade de crer que a realidade pode mudar, capacidade de crer que um casamento pode ser restaurado, que uma família pode ser restaurada, que uma empresa pode ser recuperada, de que um trabalho, essa porta pode se abrir, de que o suprimento ele pode vir, de que essa doença pode ser curada. A pergunta é possível? Você crê? E Deus é tão bom, mas tão bom, que olha o que Ele faz na sequência, verso de número 4. Então Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E veja o resultado. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. E era um exército enorme. Posso ouvir um amém? Você que está em casa, você crê nisso? Olha o que acontece aqui em terceiro lugar. Deus deu a visão e discernimento. Estavam ossos secos. Deus confrontou a capacidade de crer. Só que agora Ele diz: profetize. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração, você que está em casa também, e repita essa frase: minha alma, ouça a palavra do Senhor. Diga isso. Por que eu falo isso, irmãos? O que devemos e o que podemos esperar de Deus em dias de crise? Visão e discernimento, confronto da nossa capacidade de crer, só que mais do que isso, a provisão da essência da nossa fé, a sua palavra. Deus vai falar com você. Essa palavra viva, penetrante e eficaz vai falar com você. E à medida que essa palavra entra, à medida que essa palavra encontra lugar, a fé é ativada dentro de nós. E quando essa fé é ativada, os ossos começam a se juntar. Quando essa fé é ativada, os tendões começam a se juntar, a pele começa a surgir. Quando essa fé é de fato ativada, um numeroso exército se coloca de pé. Quando essa fé é ativada, o Senhor envia o seu Espírito e nós de fato passamos a viver. Então, o que esperar de Deus nesses dias? Filho, filha, ouvidos atentos, Deus está falando. Só não ouve quem não quer. Deus está falando. E a palavra dele hoje é: ouçam a minha palavra. Por que ouvir? Romanos 10:17 nos diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quantos aqui querem mais fé, querem ativar a fé, querem de fato ter mais fé? Não existe atalho. O segredo é ouvir a palavra de Deus, porque mediante a palavra de Deus, a fé é ativada. E olha que interessante, Salmo 119, o verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu não sei como está a sua alma hoje. Eu não sei se a tristeza entrou, se a angústia entrou, se a ansiedade entrou, se o medo entrou.
Mas o que eu sei é que essa palavra pode vivificar você. Essa palavra pode levantar um vale de ossos secos e transformá-lo num numeroso exército. Essa palavra tem esse poder. E mais do que isso, Hebreus 4:12. Eu acho esse texto fantástico. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Repita isso: a palavra de Deus é viva, é penetrante e é eficaz. Você tem ideia do que isso significa? Se ela é viva, o que está morto, quando ela chega, quando ela toca, volta a viver. Se ela é penetrante, não importa o quão escondido, o quão profundo esteja a razão da sua dor, essa palavra vai chegar onde precisa chegar, porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ao ponto do âmago da alma. Essa palavra, ela é eficaz. Ela é eficaz. O que ela diz, está dito. Isaías, ele disse, capítulo 55, verso 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sei que primeiro reguem a terra e fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Meu irmão e minha irmã, assim como cai a chuva do céu, e rega a terra, e faz a semente brotar, e essa semente trazer frutos para nos alimentar, Deus está dizendo: a minha palavra jamais voltará vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada, designada. Essa palavra que está vindo para mim e para você hoje, ela não vai voltar sem resultados. Essa palavra vai tocar a minha vida, a sua vida, e o que está seco vai viver. O que está seco vai ser tocado por Deus. E você precisa abrir o coração para aplicar fé nisto. E como que a fé opera? Perceba que Deus diz: ouça, mas também profetize. Profetize. Como que a fé opera? O apóstolo Paulo, dizendo como nós devemos aplicar a fé para a salvação, ele diz que nós devemos crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Quem assim o fizer será salvo. E eu não vejo diferença no que o profeta está recebendo de Deus nesses dias de cativeiro babilônico, quando Deus diz: ouça a minha palavra e profetize. E ele profetiza do jeitinho que Deus ordenou, do jeito que Deus orientou, ele profetiza. E aqui o que eu vejo? Fé aplicada. Eu não sei qual é o cenário de dor, de desafios, de medo, de insegurança, de ansiedade, mas o que eu sei é que se eu creio que Deus pode fazer esses ossos reviver, é hora de crer com o coração, mas também confessar com os lábios. Tem muitas pessoas que creem com o coração, mas não tem nada nos lábios, não tem nenhuma profecia no lábio. Então hoje, qual é a profecia que precisa sair dos teus lábios? Sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre a sua família.
sobre a sua cidade, sobre essa crise. Qual é a profecia que precisa sair dos nossos lábios? Sobre a política, sobre a saúde, sobre a economia. O Senhor está nos dizendo: profetize, profetize para que esses ossos vivam, profetize para que o Espírito entre neles, profetize para que um exército se levante, profetize para que aonde há morte, a vida reine. Gente, nós precisamos entender o posicionamento que Deus espera de nós nesses dias. Não precisamos entrar e nem podemos entrar nessa onda de efeito manada, indo para um lado ou para o outro. Quem está com Moro, quem está com Bolsonaro, quem está com ministro tal, ministro B, A, C, D. Não! O nosso papel é saber que somos igreja do Senhor, e como igreja estamos aqui para profetizar vida, seja na política, seja na saúde, seja na economia. É para exercer o poder desta palavra sobre a vida, exercer o poder desta palavra sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. É dever nosso orar, e orar é profetizar. Então eu quero pedir para você, não entre nesse efeito manada de dizer com quem você está, se está com Moro, se está com o presidente, se está com o que saiu, com o que ficou. Você está com Jesus, e você ora por um país melhor, e aqueles que estão eleitos, que façam o melhor agora. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus cuide da nossa nação. Mas nós não podemos confundir o nosso papel, que é de se posicionar com fé, mas principalmente profetizando que esse país vai se levantar, profetizando que esse país não vai cair nessa crise, profetizando que as famílias vão permanecer juntas, firmes, saudáveis. Profetizando, irmãos, profetizando vida. E eu falo isso porque, para quem não entende de mídia, não sabe a diferença entre informação e notícia. Uma coisa é quando se passa uma informação, outra coisa é quando se pega a informação e transforma numa notícia, mas ainda com um cunho ideológico de quem é o portador da transmissão dessa notícia. Então estejam atentos. Em tempos de crise, espere visão e discernimento de Deus. Em tempos de crise, ative a sua fé, porque Deus quer saber o tamanho da sua fé nesses dias. Acaso esses ossos podem reviver? Em tempos de crise, ouça a palavra de Deus. Ouça, medite, estude, dê crédito, porque essa palavra vai ativar a fé, e essa fé vai ativar a profecia que está dentro de você. Há uma profecia que precisa sair de dentro de você, sobre o seu filho, sobre sua esposa, sobre o seu esposo, sobre a sua família. Mas talvez essa profecia está entalada, está engasgada, porque talvez a fé não está ativada. Gente, vamos ter coragem de profetizar segundo a palavra do Senhor. Profetizar sobre as nossas células, profetizar sobre as vidas que ainda não conhecem Jesus e que vão conhecê-lo. Vamos ser um instrumento de Deus nesses dias. Para encerrar, o que esperar de Deus em dias de crise? Além de visão e discernimento, além do confronto da nossa fé, além da provisão da nossa fé. Olha que interessante, verso 13. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair,
vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O que esperar de Deus em dias de crise? Vida, mesmo que a sepultura seja a nossa realidade. Repita isso: eu posso esperar vida, mesmo que a sepultura seja a minha realidade. Esse contexto aqui, irmãos, era um contexto que se assemelhava ao contexto de alguém que está em luto, ao contexto de alguém que morreu. A nação estava se sentindo morta, mas Deus estava dizendo: não importa se a realidade de vocês seja como de alguém que está num túmulo, eu vou abrir o túmulo de vocês e eu vou ressuscitar vocês. Eu vou trazer vida onde há morte. Eu vou restaurar o que está quebrado. Eu vou reconstruir o que foi destruído. Eu vou agir no meio de vocês. E vocês saberão que eu sou Deus. Saberão que eu sou o Senhor. Que eu disse e fiz. O que eu quero que você receba hoje no seu coração? Não importa o quão desafiador seja o cenário que você está vivendo. Para Deus nada é impossível. Na verdade, todas as coisas são possíveis para Deus. Então, se espiritualmente você está morto, Ele está dizendo: eu vou tirar você do seu túmulo. Se em relação ao futuro você se sente alguém morto, sem esperança, Ele está dizendo: eu vou dar um futuro a vocês. Eu vou tirar vocês desse túmulo. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra entrar, mas ativar uma fé e uma profecia que precisa sair dos teus lábios agora. Uma fé e uma profecia que precisa sair de dentro para fora da sua vida agora. Eu quero orar com você. Fique em pé, por gentileza. Você que está aí na sua casa também, eu vou pedir para você fazer um movimento agora. Você está sentadinho, fica de pé, de frente aí com esse monitor, com a sua TV, celular, e coloca a mão no seu coração, por gentileza. O que você pode esperar de Deus nessa hora? Ele tem uma visão e um discernimento para você. Ele vai ajudar você a saber como você está, como você se sente e qual o seu real estado. Só que mais do que isso, Ele vai te perguntar: filha, filho, você crê que eu posso te ajudar? Você crê que eu posso mudar essa realidade? Você crê que esses ossos podem voltar a viver? E talvez pode ser que lá no fundinho você tenha uma dúvida. Só que Ele vai dizer: filho, filho, então ouça a minha voz, ouça a minha palavra e profetize. Ele vai prover o que você precisa para crer. E Ele já está provendo o que você precisa para crer, que é a sua própria palavra. A fé vem e vem por ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, com os teus olhos fechados agora, com a tua mão no teu coração, eu quero que você fale com Deus, que você se permita perceber como está a sua vida nesses dias.
como você se sente na sua vida espiritual nesses dias. Você está mais perto de Deus? Você está ativo na presença de Deus? Você está cheio de fé? Você está operante, meditando na palavra de Deus, falando da palavra de Deus? Ou será que você está sendo tocado pelos efeitos dessa crise? Sua esperança está sendo abalada? O medo está encontrando lugares na sua vida? Sentimentos mais diversos e até desconhecidos estão chegando até você, e você está de fato se sentindo sem saber o que fazer. Filha, o Senhor está te dando discernimento de como está a sua vida, como está o seu casamento, como está a sua família, como está a sua casa. Nesses dias, espere dele total convicção da realidade que você se encontra. Só que mais do que isso, espere de Deus uma expectativa sobre a sua fé. Deus espera que você ande por fé. Deus espera que você se posicione com fé. Deus espera que você ouça a sua voz, ouça a sua palavra. E por quê? Porque Ele quer te colocar num ambiente de milagres. Ele quer te colocar num ambiente de sobrenaturais acontecendo. E para isso, você precisa de fato ouvir a sua voz e ativar a sua fé.